Capítulo 4. O que a cor desperta em nós, do vermelho ao violeta. Vermelho. O vermelho possui uma onda da frequência vibracional que mais se aproxima da matéria e é considerada a cor relacionada ao mundo físico. Na escala das cores, essa é a primeira que aparece, possuindo uma onda longa que lhe confere uma capacidade de propagação maior que a das outras cores, fazendo com que se sobressaia perante os demais. Entretanto, a onda do vermelho não se estende além dos limites da matéria, ficando restrita apenas ao mundo físico visível. Na sequência das outras cores, percebemos que, de acordo com a ordem do arco-íris, as ondas possuem frequências num padrão vibracional mais sutil, atingindo escalas mais elevadas no cosmo. Em se tratando da maneira pela qual despertam algo em nós, o vermelho causa-nos uma sensação puramente física e ambientalista. Relaciona-se com as experiências humanas ligadas às pessoas com quem convivemos e com o meio ambiente de que participamos. Podemos notar isso nas pessoas que apresentam essa cor na aura. Se elas tiverem casa e comida, será o suficiente. O vermelho desperta nas pessoas o poder sobre o ambiente, criando condições de controle sobre as coisas ou situações da vida. E exatamente no campo da matéria que se desenrola a experiência humana, encontramos no vermelho as condições adequadas para vivenciá-la. Essa cor proporciona as condições básicas necessárias para a vida, o que se traduz por vitalidade física. E uma cor capaz de trazer e manter a pessoa em contato com a realidade física, com os pés no chão, fazendo-a sentir-se centrada no aqui e agora e com total domínio das situações. É por isso que o vermelho é considerado a cor do poder sobre o ambiente e o controle das situações. Por ser ela uma cor capaz de trazer a pessoa para o presente e proporcionar estímulo e vitalidade, induz a pessoa à ação, para realizar e concretizar os projetos, dominando e manipulando as situações que envolvem o mundo físico. 36. Cromoterapia. A cor e você. É a cor que faz emergir em nós força, garra e coragem, dando condições de desempenharmos as funções que fazem parte do cotidiano da vida. O vermelho é a cor que nos proporciona o prazer que sentimos na vida e que gera a vitalidade necessária para o corpo. Só conseguimos perceber e sentir a vida quando estamos centrados no presente e em contato com a realidade. Isso é fundamental para uma vida saudável. As pessoas que vivem no passado não estão sentindo as emoções provenientes da vida, e quem vive no futuro não percebe a vida fluindo nela e, por consequência, não aproveita a experiência humana. O passado e o futuro não existem. Um já passou e acabou. O outro ainda não aconteceu. Ambos são ilusões que mantemos. O passado é uma lembrança que trazemos para o presente e nos faz reviver todas as emoções provenientes dela, quer sejam agradáveis ou tristes. Tratam-se de situações que não existem, mas às quais ficamos apegados. O futuro nos fala de conjecturas construídas pela mente ou do desejo que criamos em função daquilo que aspiramos. Empenhamos prematuramente nossas emoções, sentindo antecipadamente algo que não existe e que nem mesmo temos certeza de que acontecerá. Entretanto, o presente é real e representa a somatória daquilo que criamos ao longo da vida. O futuro será, portanto, uma consequência da maneira pela qual vivemos no presente. Toda vez que uma pessoa estiver fora do seu centro, meio
deslocada na vida, poderá fazer uso do vermelho, aplicado na coluna através da energia do pensamento ou através da luz. Isso atrará para seu centro, dando vitalidade, entusiasmo e força. A energia sexual é a principal energia do corpo físico. Ela é responsável pelas maiores sensações e emoções do prazer provenientes do corpo. Essa energia é despertada e estimulada através do vermelho. A energia do sexo não está ligada unicamente ao prazer sexual provocado pelo atrito entre os corpos, mas ela também é responsável pelo princípio da vida humana, o que ocorre na fecundação do óvulo. Essa energia é muito importante para todo o conceito da vida humana. É a energia da criação nos diversos aspectos. É a própria energia vital. Frequentemente, manipulamos essa energia de maneira inconsciente e conseguimos plasmar no campo etérico o fruto do o que a cor desperta em nós, do vermelho ao violeta contra a 37. Nosso desejo é o que denominamos formas de pensamento ou amebas, que ficam gravitando no campo áurico da pessoa, podendo ser consideradas também como as máscaras que usamos. Elas são criadas pelo apego da pessoa a uma determina da postura ou comportamento, que lhe dá prazer em ser ou agir daquela forma. A aspiração mental, em forma de desejo constante, mobiliza a energia do prazer que é associada à sexualidade, empregando uma grande carga emocional numa conduta que resulta em muita satisfação pessoal. Isso vai dando forma e vida àquela atitude prazerosa. Não se trata de uma vida física, mas etérica e é nela que fica agregada a sensação de prazer que obtemos. Frequentemente, forma-se um padrão que vai se tornando cada vez mais arraigado em nós, melhor dizendo uma ameba bem alimentada e fortalecida, a qual tem uma função específica para aquilo que foi programada. Essa forma pensamento representa a sensação do prazer obtido num determinado aspecto de sua vida e, ainda que fictícia, gira em torno da realização daquilo para o que foi programada. Assim, cada vez que adotamos aquela conduta, alimentamos a forma de pensamento criada. Passamos a sustentá-la energicamente com essa vitalidade. O prazer que alcançamos já não nos proporciona disposição, porque é sugado pelas amebas. Pois esse é o alimento energético do qual elas necessitam para se manterem e com isso nosso entusiasmo se esvai. Para compreender melhor as formas de pensamento, veja alguns exemplos muito comuns de amebas que as pessoas criam, dentre tantas que existem. A ameba da gula, podemos chamar assim a forma de pensamento criada pelas pessoas que projetam a maior parte de seu prazer na alimentação, mantendo um desejo constante no paladar e demasiadamente grande em comer. Estão constantemente sentindo um desejo de comer e quando menos percebem, estão colocando algo na boca. É nesse momento que incorpora a ameba. Encontramos outro exemplo nos fumantes, que criam uma ameba contendo o prazer que sustenta o vício do cigarro. Ela faz com que, muitas vezes, a pessoa acenda um cigarro movida por um automatismo e isso ocorre no momento em que ela incorpora 38 cromoterapia a cor e você. Entre as formas de pensamento relacionadas às posturas comportamentais, as mais conhecidas são o profissional, o bom amigo, o bonzinho, a mãe, etc. Somente quando mudamos nosso comportamento deixamos
de fazer aquilo que instituiu uma ameba em nós, que impedimos a ação de sermos sugados energeticamente por ela. Entretanto, isso não é fácil, porque além de tratar-se de um comportamento muito arraigado em nossa personalidade, a referida ameba está impregnada do grande prazer depositado na coisa criada. Quando sentimos a presença dela, captamos toda a sensação prazerosa que a envolve. Sendo, assim, difícil resistir e não continuar agindo da mesma maneira. Portanto, para mudar um padrão nosso, convém tentarmos destruir a forma de pensamento relacionada a ele. Para isso, serão apresentadas algumas técnicas que nos ajudam na destruição da ameba. Quando tratarmos da cor laranja, encontramos no vermelho uma cor que desperta as energias que criam a ameba e temos no laranja a cor que é associada às energias que podem ajudar nas mudanças de comportamento. Laranja. O laranja é uma cor que desperta em nós a coragem suficiente para vencer as dificuldades e superar os obstáculos. Proporciona a condição necessária para resolver os problemas e bloqueios, tanto internos quanto externos. É um raio que contém a propriedade expansiva do vermelho e do amarelo. Isso faz dela uma cor que desobstrui, desintegra e elimina qualquer barreira constituída na personalidade. A vibração do laranja está numa frequência intermediária entre o vermelho, físico, e o amarelo, mental. Isso faz com que esta cor atue no etéreo, pois esse é um nível que está entre o físico e o mental. É justamente nessa esfera astral que se encontram as formas de pensamento ou amebas que se acham agregadas ao corpo energético. O laranja é um raio capaz de desintegrar as criações energéticas, assim como o fogo queima e destrói. O laranja contém semelhante capacidade. Conseguimos compreender melhor a força destrutiva do laranja pela sua atuação no campo físico, enquanto o vermelho é associado aos glóbulos vermelhos do sangue, responsáveis pela o que a cor desperta em nós, do vermelho ao violeta / 39. Vitalidade física. O laranja relaciona-se ao baço, que destrói os glóbulos vermelhos deteriorados. Duas energias associam a construção do vermelho e a destruição do laranja. É o amor e a raiva. O amor constrói e a raiva destrói. O amor vibra na frequência da cor rosa que figura na faixa do vermelho, e a raiva, que associa-se ao fogo, relaciona-se com a cor laranja. Por isso, podemos usar a capacidade de destruição que contém o laranja para eliminarmos as formas de pensamentos que necessitam de nossa energia para subsistirem. Com isso, elas vão sugando nossa vitalidade e fazendo com que tenhamos atitudes pré-estabelecidas que não nos permitem agir com naturalidade, sendo espontâneos e deixando fluir as experiências da vida. A existência das amebas nos mantém sob um domínio, dentro do qual agimos sempre com autoritarismo, onde não percebemos e nem aproveitamos os processos que ocorrem para o desenvolvimento interior, que fazem parte da escala evolutiva do ser. Quando iniciamos um processo de mudança interior, onde vamos abolindo um comportamento que até então era muito arraigado em nós, encontramos muita resistência que corresponde a uma atitude muito alimentada pelas repetidas vezes em que agimos e demos força a ela, irá enfraquecendo. Isso se deve ao fato de não conseguir mais manipular nossa vontade e deixar de ser alimentada energeticamente. Vai enfraquecendo até chegar a um ponto de desintegração.
Porém, para que isso ocorra, faz-se necessário um tempo relativo à quantidade de energia que ela tenha. Como ela foi alimentada inúmeras vezes, esse tempo poderá ser longo. Enquanto ela não se desintegrar, tentará de muitas formas nos induzir a agir exatamente de acordo com o que programamos nela. Para evitarmos essa tentação, temos que destruir em nós aqueles mesmos padrões com os quais sentíamos prazer. Pode-nos encontrar diversos auxílios. Um deles é usarmos a nossa energia da raiva, procurando sentir raiva daquela postura em nós, ou daquela forma de agirmos. Podemos provocar essa raiva de maneira bastante forte, imaginando que estamos estraçalha a ameba com unhas e dentes. Outra forma de destruí-las é imaginarmos o fogo, elemento responsável pela destruição. 140 Cromoterapia. A cor e você capaz de desintegrar as formas de pensamento que quer nos eliminar em nós, incendiando-as e mudando assim nossos padrões de comportamento. As duas energias, a raiva e o fogo, vibram na frequência da cor laranja. Por isso, podemos também usar essa cor para ajudar-nos nessas mudanças. Podemos imaginar o comportamento indesejável e emanar o raio laranja envolvendo. Isso pode ser feito em nós próprios, como também para ajudar outras pessoas nesse processo de mudanças. Para que a ameba seja destruída, faz-se necessária a força de vontade da própria pessoa, para que haja realmente muito empenho nessa alteração de hábitos. Sem esse desejo de transformação da pessoa, por mais que a cor laranja enfraqueça sua forma de pensamento, esta acaba se fortalecendo novamente. Dessa maneira, faz com que ela volte a ter aquele comportamento e continue a lhe dar alimento energético. É necessário que se tome consciência do quanto prejudicial é para nós mantermos atitudes e comportamentos pré-estabelecidos e arraigados na nossa personalidade, que não nos permitem ser quem realmente somos e fazer o que realmente queremos. Amarelo. Essa cor é associada à mente, ou seja, à potência intelectual do indivíduo. O raio amarelo estimula o intelecto e é considerado a cor da inteligência e sabedoria. Tem propriedade de aumentar a capacidade psíquica, permitindo uma boa condição de raciocínio. O amarelo é a cor da lógica e da razão, fazendo racionalizar as circunstâncias. Como a racionalização tem por base o conhecimento adquirido no mundo consciente, vamos conhecer um pouco sobre a formação do mundo psíquico. A mente é o mecanismo através do qual a alma se utiliza para atuar no mundo físico, através dos impulsos nos nervos motores, que resultam em movimentos do corpo e utilizando-se de conjecturas psíquicas na elaboração de um raciocínio para expor algo proveniente da índole. A função da mente é ser intermediária entre o mundo físico e o âmago do indivíduo. Entretanto, ela não é o próprio ser. O fato de percebermos a mente demonstra que não somos a mente. Os pensamentos fluem a todo instante e conduzem nossas emoções e sentimentos. Eles representam o externo agindo em o que a cor desperta em nós, do vermelho ao violeta contra barra 41. Nós, apesar de ser um mecanismo inerente ao ser, toda a sua constituição é apreendida. Ao nascer, o ser humano é dotado de uma mente limpa. A mente da criança é como uma fita de vídeo em branco, sem nada gravado nela. A partir desse momento,
Inicia-se o processo de formação mental. Começa a ser gravado na mente da criança tudo o que ela ouve e vê. As informações são recebidas através do meio e das pessoas, mas é principalmente nas lições provenientes dos pais que se encontram as maiores influências, agindo na formação mental da criança e formando as bases psicológicas que normalmente perduram por toda a vida. Quando a criança brinca, na realidade está reproduzindo as informações aprendidas do meio. A segunda fase da formação mental de uma criança seria na escola, onde ela vai colocar em prática tudo o que já foi aprendido através do relacionamento com o professor e amigos. Podemos observar como foi esse aprendizado. Se a criança cresceu num ambiente onde a chantagem foi utilizada para conseguir determinadas reações, ela agirá da mesma forma na escola. Se em seu meio familiar existia pouco respeito para com a individualidade de seus membros, essa criança terá dificuldade de respeitar os limites de seus amigos. Vai se reforçando assim sua postura. Caso ela não consiga agir de acordo com os princípios com que foi educada, acabará ocorrendo um conflito interno, pois essa é a única maneira que ela tem para agir. Esse conflito se mantém até que a criança assimile outras posturas e consiga relacionar-se nesse novo universo. Por isso, é na escola que ocorre o primeiro contato com o que se pode chamar de meio social, que é a relação extrafamiliar. Sendo assim, pode-se dizer que a formação mental inicia-se na família e começa a ser reforçada ou transformada na escola. Por meio desse processo é que ocorre a formação do mundo consciente. É importante salientar que a índole de cada ser é que realmente determina e molda a personalidade. Todos trazemos em nós habilidades próprias, que fazem com que qualquer ação que se relacione com a nossa maneira de ser tenha grande facilidade de aprendizado. De outro lado, algo que não condiz com nossa índole apresentará grande dificuldade de assimilação. Assim sendo, apesar da família exercer importante influência na formação e educação da criação, não pode ser considerada 42. Cromoterapia. A cor e você totalmente responsável pela postura adotada pelo indivíduo, pois ele possui uma característica que lhe é peculiar, capaz de sobrepor tanto uma boa quanto uma má formação. A escola pode trazer ajuda aos pais, quando realmente se interessa pela criança. Consegue equilibrar possíveis falhas na educação e dar uma orientação segura para que a criança descubra o seu verdadeiro caminho. Na adolescência, começa a emergir sua essência que até então permanecia em estado latente desde a infância, como num estado de torpor. E nessa fase que surgem os conflitos internos entre a índole e os valores, conflitos causados pelas diferenças entre o que a mente consciente adotou como verdade e as crenças instituídas pelo meio onde foi criada. Esses conflitos deveriam ser resolvidos na adolescência, onde a alma, ao despertar do torpor que caracterizava até então sua vinda ao mundo físico desde o nascimento, assumiria um completo domínio de suas faculdades psíquicas. Porém, na maioria das pessoas, os conflitos estendem-se ao longo da vida. Podemos constatar isso em nós mesmos quando não agimos como realmente somos ou não fazemos o que realmente queremos em função do que os outros querem. Muitas vezes, nossa maior preocupação é não magoar as pessoas, mesmo que para isso tenhamos que ferir a nós mesmos.
Isso ocorre porque damos mais valor ao externo do que ao interno ou aos sentimentos. Em função dessa atitude, somos dominados pela mente e pelos pensamentos. Fortalecemos em nós os pensamentos, dando crédito a eles, impregnando neles nossa energia de crença. Essa energia de crença transforma aquele pensamento em realidade. Aquilo em que acreditamos acaba se materializando. Sendo assim, nossa condição de vida retrata o nosso mundo psíquico. Basta observarmos se o tipo de vida que estamos tendo condiz com o que pensamos. Percebemos, por exemplo, que as pessoas que pensam e acreditam que a vida é difícil, vivenciam um processo em que as dificuldades aparecem em maior número e tudo o que desejam fica muito longe do ato de adquirir. Por outro lado, aqueles que acreditam que a vida é fácil, conseguem viver com facilidade e, para eles as coisas surgem de maneira natural e pródiga. Os pensamentos representam importante função em nosso mundo interno. A nossa maneira de pensar faz com que o que a cor desperta em nós, do vermelho ao violeta contra a barra 43. Identifiquemos com ela e direcionemos nossa energia para a finalidade. Por isso a importância de mantermos um domínio sobre a mente e não permitirmos que os pensamentos nos dominem. Nem a mente é passiva e se nós não a dominarmos, ela nos domina. A força ativa do pensamento ocorre sobre nós porque nos tornamos passíveis mentalmente ao meio em que vivemos ou às situações que nos causam forte impressão. Toda vez que nos impressionamos com algo, aumentamos seu valor, o que nos leva a agir de maneira condizente aos dados registrados pela mente consciente. Quando dominamos nossa mente, colocando ordem e disciplina nos pensamentos, passamos a dar maior atenção ao que estamos fazendo e com isso percebemos cada instante de nossa vida, sentindo as menores nuances das suas sensações. Quando atingimos esse estado de lucidez, estamos inteiros e presentes em cada momento. Somos capazes de estar no aqui, agora e não sermos influenciados pela nossa mente, nem pelo ambiente. Esse estado permite mantermos um bom relacionamento com a realidade da vida. Isso é o que verdadeiramente chamamos de viver a vida, pois estamos ligados a ela, notando-a, sentindo-a e verdadeiramente vivendo. Se estivermos muito ligados ao mundo psíquico, grandes detalhes do dia a dia passarão desapercebidos e deixaremos de notar até mesmo os bons momentos que estão acontecendo, pois estamos sonhando com eles e não vivendo-os. Para exercermos um domínio sobre a mente, faz-se necessário estarmos centrados, ou melhor dizendo, em nosso ponto de equilíbrio. Essa condição abordada na cor verde é fundamental para podermos exercer um controle sobre os nossos pensamentos, pois desse controle dependerá nossa qualidade de vida. A importância e as formas de dominarmos nosso mundo psíquico serão melhor explanadas na cor violeta. O estímulo psíquico do amarelo, cuja propriedade é ativar a mente, ao contrário do que aparenta, não possibilita o domínio dos seus pensamentos. Isso ocorre através de várias circunstâncias abordadas anteriormente. O amarelo estimula a mente tornando-a mais vivaz, o que é de fundamental importância para o bem viver. Uma boa capacidade psíquica permite-nos uma melhor absorção das ex. 44. Cromoterapia a cor e você. Experiências vividas e nos ajuda para que nos expressemos com facilidade.
O amarelo desperta a capacidade de concentração, que é de vital importância para desempenharmos funções que exijam criatividade e vivacidade psíquica. Quando estamos estudando para alguma prova ou concurso, o contato óptico com essa cor, através de luz ou papel colocado à nossa frente, permitirá um bom rendimento intelectual. O uso do amarelo é recomendado apenas quando precisamos de nossa força mental. Não é uma cor que permita um envolvimento maior com as pessoas e nem dá ajuda para expressarmos melhor nossos sentimentos, pois o amarelo é razão e não emoção. Verde. O verde é a cor que está no centro do espectro da luz, entre o vermelho e o violeta. Regula o chakra cardíaco, que fica entre os chakras inferiores e os superiores. Esse chakra simboliza os valores físicos através do sangue, que conduz os suprimentos para o corpo, e também os valores da alma, através das emoções e dos sentimentos, sendo considerado uma cor intermediária entre o nível físico e sentimental. Isso faz com que o verde seja a cor do equilíbrio. Não leva aos extremos e possibilita um estado neutro, que facilita a assimilação e permite uma boa condição para um julgamento claro. A sensação que o verde transmite possibilita-nos fazer ótimas ponderações. Quando a mente se torna muito ativa e excitada, o verde possibilita que ela retorne ao equilíbrio, causando a serenidade psíquica. Pode até remover os medos causados pela fantasia mental. O raio verde, além de restabelecer o equilíbrio, mantém um bom funcionamento do corpo, bem-estar e serenidade, permitem que a vida possa fluir de maneira agradável e satisfatória. O ponto de equilíbrio depende tanto do ritmo interno, como do bem-estar do nosso corpo. O ritmo normal é considerado ponto de equilíbrio e varia de pessoa para pessoa. Alguns são mais lentos, enquanto os outros são mais acelerados. Enquanto uns conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, outros não podem fazer mais do que uma. Se a pessoa que é mais acelerada quiser fazer as coisas mais lentamente, pode-se dizer que seu ritmo está reduzido, o que a cor desperta em nós, do vermelho ao violeta contra barra 45. Considerado um desequilíbrio. Aquela que tem um ritmo mais lento, ao tentar fazer as coisas apressadamente ficará toda atrapalhada, causando também um desequilíbrio. Em se tratando do ponto de equilíbrio de cada um, convém salientar que a natureza proporciona uma sequência de experiências de acordo com o ritmo de cada um, respeitando os seus limites. Podemos observar que as coisas são mais dinâmicas para aqueles que possuem um ritmo mais acelerado, parecendo que naturalmente acontece uma coisa seguida da outra. Para aqueles que têm um ritmo mais lento, as coisas acontecem gradativamente, permitindo o tempo necessário para que eles elaborem, resolvam e somente então partam para a ação. Se avaliarmos por uma ótica superficial, diríamos que o primeiro está em vantagem, quanto ao número de experiências, sobre o segundo. Porém, isso não é verdadeiro. Não se trata de uma competição que determina quem está na frente, mas sim do grau de consciência que cada um adquire nas experiências vividas. Se nos aprofundarmos um pouco mais numa avaliação sobre as duas formas de vivenciar as experiências, observamos que talvez as coisas sejam dinâmicas para quem é rápido na execução delas, porque essas pessoas necessitam de várias atividades ao mesmo tempo,
com a finalidade de assimilar internamente pouco de cada experiência. De outra forma, as pessoas aparentemente lentas se concentram naquilo que estão fazendo ou nas coisas que acontecem, de tal forma que assimilam com mais facilidade a experiência vivenciada. Visto que a natureza respeita o ritmo de cada pessoa, cabe a nós também ter o devido respeito com o ritmo dos outros, uma vez que cada indivíduo é único e tem um ponto de equilíbrio próprio. Quando ficamos irritados com o ritmo de alguém, é porque temos algum problema em relação ao nosso próprio ritmo. A irritação demonstra que não estamos adequados ao nosso ponto de equilíbrio. Vejamos alguns exemplos. Quem tem um ritmo acelerado e se irrita com as pessoas lentas, provavelmente tenta fugir de algum conflito interno e o faz através da ação exagerada. Quem tem um ritmo lento e se irrita com as pessoas ativas, está demonstrando que internamente é muito agitado, mas não permite expressar essa agitação. Essa pessoa se contém através de 46. Cromoterapia a cor e você. Uma pseudolentidão, que na realidade representa apenas uma maneira de segurar o fluxo que brota. Para sabermos qual é o nosso ponto de equilíbrio, é necessário uma ampla observação sobre nosso estado interior. Caso nos encontremos num dos estados acima descritos, isso demonstra que não estamos em compasso com o nosso ritmo interno. Devemos resolver os conflitos que não nos permitem agir como verdadeiramente somos. Quando estamos em equilíbrio interior, estamos em harmonia com a expressão, a mente e os sentimentos. As emoções têm seu fluxo normal, o prazer é sentido nas devidas proporções. A alegria não resulta em euforia. Assim sendo, todas as sensações agradáveis são prolongadas e podemos curti-las por mais tempo, sem entrar em desequilíbrio. O verde é a cor que permite ponderar, mas não executar. Ao atingirmos essa fase, podemos dizer que estamos no centro. Estar centrado é ter condições e estrutura emocional e psicológica adequadas para direcionarmos nossa experiência de vida. Dessa forma, concluímos que o verde, assim como o vermelho, é importante pois nos deixa centrados. Porém, cada uma dessas cores age num campo específico. Assim, o vermelho, aplicado na coluna nos traz para a realidade física, proporciona condições para a ação. A partir do contato óptico com a cor verde, temos mais facilidade de encontrar e permanecer no equilíbrio interno. A condição de equilíbrio do verde não é um impulso que resulta em ação ou retração, pois esse raio não nos faz elaborar um curso de ação ou um projeto. Cabe ao vermelho e ao laranja a fase de concretização. Em função disso, o equilíbrio poderia ser considerado uma estagnação. Seria como estarmos em pé e conseguirmos equilibrar nosso corpo, mas necessitamos de um impulso, de uma ação, para podermos andar. Esse ato momentâneo nos obriga a procurar novamente o ponto de equilíbrio. É assim que ocorre o movimento. Assim, podemos dizer que o verde é necessário para fazer voltar ao equilíbrio após uma excitação física ou mental, mas em seguida precisamos de outras condições, que são dadas por cores diferentes dele. O que a cor desperta em nós, do vermelho ao violeta contra a barra 47. Em alguém fisicamente cansado, agitado ou estressado, o verde é inicialmente benéfico. Depois de um tempo, segue-se uma saturação da cor que incomoda, fazendo com que deseje
voltar à atividade ou simplesmente relaxar. Sendo assim, dizemos que o verdadeiro equilíbrio encontra-se em todos os raios que compõem o espectro da luz, sendo o branco o resultado que contém em igual proporção as propriedades desde as 7 cores apresentadas nesse capítulo. Cada uma delas representa um estado que possibilita a harmonia com o todo. Qualquer excesso resultaria em desequilíbrio. Como sabemos, a chuva é importante para a vida do planeta, porém seu excesso causa inundações, a necessidade do sol, mas em grande quantidade teríamos a seca. Diríamos que em cada momento de nossa vida precisamos de um estado associado a uma cor. Por esse motivo, na cromoterapia o verde é usado em muitos tratamentos, mas sempre acompanhado de outra cor. Ele faz com que o órgão volte ao seu equilíbrio, para depois ter o impulso necessário para sua atividade. Azul. Chegamos na cor azul, que é a primeira cor fria do espectro da luz. As cores frias possuem vibrações mais sutis, enquanto as cores quentes, como o vermelho, o laranja e o amarelo possuem maior propagação da luminosidade, causando sensações mais físicas. As frias, como o azul, o índigo e o violeta, são mais escuras, pois sua maior propriedade não é física, mas astral. O raio azul ultrapassa os limites da matéria e da mente, sua vibração está numa frequência mais elevada, que envolve o ser com suavidade. Nessa cor não há razão, apenas emoção e sentimento nascendo, rompendo o vazio da vida e da escuridão dos pensamentos negativos. E associada àquela sutileza que não se resume ao corpo e à mente, sendo apenas mecanismos pelos quais a alma, representada pelo sentimento, manifesta-se para a experiência humana. O azul produz uma sensação de calma que relaxa o corpo e a mente, desperta a nossa essência, criando paz interior e permite-nos tomar contato com o mais profundo do nosso íntimo. O azul ajuda-nos com a verbalização, facilitando toda a exteriorização que materializa o que está dentro de nós e que apenas nós conhecemos e sabemos. Permite a troca. 48. Cromoterapia. A cor e você. Essa cor desperta a fé em nós. Não a fé religiosa, mas a fé em nós mesmos. O amarelo que acionava a mente ficou para trás, fazendo-nos passar pelo verde, indo ao encontro do espírito e fluindo sentimentos, emoções e fé. A verdadeira fé é acreditarmos primeiro. A mente passa para um plano definido onde a colocamos. Em nosso mundo interior começa a formar-se uma força que nos impulsiona para a frente, fazendo com que jorrem todas as propriedades inerentes à alma. Canalizamos nosso desejo em forma de energia e a conduzimos para tornar concretos os mais profundos anseios. Ter fé, confiar, é conectar um fio na rede que nos liga ao cosmo, concentrando nossa certeza na obtenção do nosso desejo. Falhar em obter é falta de fé e certeza. Quando queremos, todas as forças se dirigem para um fim. Devemos manifestar nosso objetivo e deixar que as coisas aconteçam. A espera e como trabalhamos com ela é o grande segredo. Se a nossa mente intervir nesse processo, racionaliza colocando objeções e obstáculos e exigindo premência na concretização, nosso objetivo estará cada vez mais longe. O que eu desejo que se realize já, agora, imediatamente, traz patente a minha incredulidade na realização. Parece que o mental deseja provar que é possível, mandando uma ordem do tipo: se tem que acontecer,
tem que ser agora, senão é mentira. Esse tipo de energia dispersa todas as forças que trabalhavam a nosso favor, é incredulidade. Se temos fé, temos certeza. Se temos fé, confiamos na vida, na natureza, em Deus e em nós mesmos. Quando temos fé, assumimos a vida e controlamos os pensamentos que são verdadeiramente o grande empecilho para as novas realizações. A nossa mente recebe, desde o início, impressões que ficam gravadas nela e que nos levam a questionamentos incríveis do tipo: eu mereço? Eu consigo? Será que? Essas atitudes dissipam nossas forças e nos deixam cada vez mais longe de nossos objetivos. Devemos agir no presente, que é a única realidade tangível, e concentrar nele o raio azul da fé. Eu creio e posso. Quando confiamos nas forças da vida, fazemos a parte que nos toca e deixamos a quem é de direito fazer a sua, sem interferir nesse processo, porque isso é crer. O que a cor desperta em nós, do vermelho ao violeta contra a barra 49. Agora, se você é daqueles que querem fazer tudo com as próprias mãos, você está se julgando muito poderoso e querendo competir com a vida. Acabará por complicar-se inteiro. Você pode ficar cheio de problemas e envolver-se em confusões, que não saberá como resolver. Se você se perceber dessa forma em alguma área de sua vida, é porque naquela área não acredita nas forças da natureza. Acredita que deve fazer tudo sozinho. Ficar vigiando e controlando tudo só fará com que você interfira nos processos naturais da vida que lhe trazem as condições necessárias para que se realize tudo o que quer. Ficar preocupado é não ter fé na força que rege os mecanismos de vida no planeta, responsável por toda a ordem que compõe o micro e o macrocosmo, Deus. Índigo. O índigo é a cor que desperta em nós uma consciência ampla e ultrapassa os limites da mente, permitindo uma compreensão maior das situações da vida. Quando somos afetados por essa cor, saímos da razão e penetramos na emoção e sentimento. Função característica do azul. Porém, a pequena dosagem de vermelho contida no índigo não permite que nos percamos nas profundezas do ser. É uma cor capaz de elevar a consciência a tal ponto que não somos afetados pelas sensações do corpo, incluindo a dor. Não nos causa perda de sensibilidade, energiza a dramaticidade da situação presente, enquadrando-a em proporções reais. Como a compreensão do momento em que se vive torna-se muito maior. Os parâmetros de análise não se limitam apenas a uma visão consciente da vida, mas transcendem a mente, dando uma consciência maior sobre os fatos. O raio índigo proporciona um estado de profundo relaxamento do corpo e da mente. Sob a influência dessa cor, percebe-mos o corpo totalmente solto, porém não perdemos a consciência. Sendo, portanto, a cor ideal para os exercícios de projeção astral, os quais possibilitam a saída do corpo, mantendo a consciência desperta. No campo mental, o índigo é benéfico para trabalharmos os processos de culpa. A sensação que nos provoca mal-estar, sufoca e oprime ao que chamamos de culpa, um processo através do qual nos cobra 50 cromoterapia a cor e você. Mas algo que poderíamos ter feito e não fizemos. A culpa age nas pessoas que exigem de si aquilo que não aprenderam ou não têm capacidade de fazer. Muitas pessoas não conseguem distinguir a sua realidade das exigências da mente. O ideal em comportamento
Tônus é enfatizado como uma postura adequada a ser atingida. Passamos a cobrar de nós mesmos atitudes que o meio social admite como sendo corretas, como por exemplo, o modelo ideal de mãe, de pai, de bom amigo, etc. A culpa surge quando percebemos que o modelo ideal instituído pela mente não foi cumprido. Quando há essa percepção, voltamos-nos contra nós mesmos, ficamos deprimidos e passamos a nos cobrar e até nos odiar. Quando isso ocorre, acionamos mecanismos interiores de punição, quer consciente, através de atitudes, ou inconsciente, que desencadeiam processos de sofrimento, como a dor moral e até mesmo física, doença. Esse processo de condenação chamamos de castigo. A palavra casto significa puro e acionamos todo um mecanismo para nos purificarmos da culpa que nos faz sentir impuros. A culpa é uma autoagressão, por isso ela é responsável por uma série de desequilíbrios emocionais. Sentir culpa é ser pretensioso e pretender ser aquilo que não se é e exigir muito de si mesmo. Culpar os outros é exigir deles um comportamento que não está ao seu alcance. A culpa gera em nós um sentimento tão grande que nos faz ver realidades que só existem em nossa mente. No momento da culpa, fazemos a nós mesmos julgamentos, cobranças baseados em nossa experiência e naturalidade do presente. A culpa leva-nos a esquecer que o passado foi uma outra época já passada, sem volta, na qual nossos valores, discernimentos e limites eram outros. Nessa ocasião, fizemos exatamente o melhor que podíamos. Nossas atitudes passadas faziam parte de nossas experiências evolutivas e não nos podemos cobrar por algo que não tínhamos. Um bom exemplo para compreendermos que não há castigo. Quando agimos como verdadeiramente somos, encontramos nas crianças, quando falam errado, elas não são punidas e ninguém cobra nada delas, porque seus aparelhos vocais não estão desenvolvidos o suficiente. Sabemos que, com o passar do tempo, elas vão amadurecer e falar corretamente. Dessa mesma forma somos vistos por Deus e pela natureza. Os erros cometidos por ignorância não são cobrados, a justiça universal não pune, apenas ajuda. O que a cor desperta em nós, do vermelho ao violeta contra barra 51. Nos acordar para a realidade. As pessoas que acreditam que o mundo é um peg-pag são de natureza vegetativa e só aprendem pela dor. De acordo com a capacidade evolutiva de cada um, fazemos sempre o melhor que está ao nosso alcance. Por isso, não há necessidade de nos punirmos por não termos agido de acordo com o modelo ideal estabelecido na mente. O remorso é o oposto da culpa e só temos quando deixamos de fazer aquilo que realmente sentíamos. O índigo nos dá um impulso para crescermos e transformarmos nossos padrões internos. Com essa sensação que o índigo nos causa, podemos trabalhar e remover as culpas que carregamos duramente a vida, porque obtemos uma aceitação sobre nossas posturas adotadas em determinadas situações. A compreensão, característica do índigo, é o primeiro passo para o perdão. Ao sentirmos a compreensão, criamos condições para um perdão inteligente. Quando damos o perdão, deixamos de carregar o ressentimento que nos mantém presos a uma situação do passado, que mantemos viva e alimentada por nosso rancor. Revivermos constantemente a dor que um dia nos foi causada por alguém, essa dor que nos fere a todo instante, que nos pune,
é uma dor que corrói por dentro, é a ferida aberta, não cicatrizada e da qual não conseguimos nos livrar. A metafísica, que estuda as causas das doenças, conclui que o ressentimento é a raiz de todos os tipos de câncer. Por isso, perdoar é bom não só porque nos foi ensinado pelo Mestre há quase 2000 anos, mas porque faz bem à alma. Compreendendo o sentido da palavra perdoar, perder e doar, ficamos realmente livres das mágoas e doamos à natureza toda uma carga energética negativa, que ao longo do tempo fomos criando com um sentimento de ódio e vingança. Essa energia presa em nós acaba por somatizar um tumor cancerígeno no corpo físico, expressando no físico toda a dor e amargura que trazemos da alma. A cor índigo, por nos levar a um estado de compreensão muito mais amplo da vida e dos fatos ocorridos, poderá criar uma condição adequada para o perdão. O raio índigo deve ser usado em todas as situações que requerem uma condição muito mais ampla do que simplesmente a ótica física e restrita do consciente. É a expansão da alma que se estende na infinidade do cosmo. 52. Cromoterapia. A cor e você. Violeta. O raio violeta é a vibração mais elevada do espectro da luz. A frequência vibracional dessa cor se estende por sobre a matéria, atingindo as camadas mais sutis e elevadas do ser. O violeta sugere elevação em todos os sentidos. É a cor que está diretamente relacionada ao poder sobre nós próprios, sobre os outros e sobre o meio. O poder todos temos dentro de nós, só nos é necessário tomar posse dele e usá-lo. O poder absoluto só é possível quando existe em nosso interior. Quando não o exercemos sobre esse mundo, buscamos a realização do poder externo, tentando controlar as pessoas, o ambiente e as situações. Nesse caso, a frustração por não conseguirmos exercer o poder sobre nós mesmos transforma-se numa necessidade de controlar tudo e todos e ter domínio sobre as situações, levando-nos a intervir na vida das outras pessoas, causando-lhes desequilíbrio e tentando colocá-las sob nosso jugo, o que disfarçamos sob a máscara de orientação e protecionismo. A necessidade de controlar os outros vem exatamente do fato de não controlarmos nosso interior e não exercermos o poder que nos cabe sobre nós mesmos. Verificamos facilmente ocasiões assim naqueles que gostam de dirigir a vida dos outros, dando conselhos, palpites e diretrizes que, na maioria das vezes, nem foram solicitados. Nesse momento, essas pessoas julgam-se com a capacidade de mostrar soluções para situações que não lhe pertencem, causando muita irritação nas pessoas às quais tentam dirigir, como também ficam irritadas quando não agem como elas determinam. No íntimo, torcem para que não deem certo às atitudes e ações dos outros que não fizeram aquilo que elas queriam. E então vêm as frases do tipo: eu não disse? Essa é uma forma usada para a pessoa redimir-se ao seu domínio. Uma forma muito comum usada por tais pessoas para serem o centro das atenções e, por assim dizer, exercerem o poder sobre aquele com quem se convive, é se fazer de vítima, dramatizando as coisas que acontecem consigo para que todos fiquem com pena. Às vezes, uma chantagem através de doença é também usada e, de uma forma ou outra, sempre acabam conseguindo que todos voltem sua atenção para elas e realizem tudo o que elas desejam. O que a cor desperta em nós,
do vermelho ao violeta contra a 53. Além dessas situações, existem muitas outras que constatam o desejo de poder sobre os outros. Basta observarmos naqueles que fazem parte de nossa vida que descobriremos muitos mecanismos usados para conseguir o poder. Isso ocorre porque a necessidade interior de poder sobre nós mesmos é muito grande e poucos são aqueles que conseguem obtê-lo. Talvez essa seja uma das principais experiências da vida humana. A mente, através dos pensamentos, exerce um controle sobre nós que impede nosso domínio interior. Vamos saber um pouco sobre como é vivermos sobre o domínio da mente. A mente cria os desejos e eles escravizam a pessoa, que passa a querer coisas. Sua vida é direcionada para satisfazer os desejos. Eles dominam o mundo interior da pessoa. Viver dominado pelos desejos é não curtir o presente. Porque eles nos levam para o futuro, causando ansiedade, deixando-nos aflitos. A pessoa que vive esse mecanismo torna-se vazia, monótona e improdutiva, pois sua mente não está ali. Naquele momento, o indivíduo produtivo é calmo, sereno e, principalmente, está vivendo intensamente no presente. Quem deixa a mente dominar, vive na desordem interna e os pensamentos perturbam-lhe a paz interior. Vivemos numa sociedade competitiva e essa competição faz parte do nosso mundo psíquico. Passamos a ter um desejo muito grande de vitória, que não é bem interpretada pela mente, pois a competição separa você do todo. Querer ganhar é fazer alguém perder, levar vantagem é sempre lesar alguém. Quando furamos uma fila, quem está atrás vai ter que esperar ainda mais. Esse estado competitivo da mente faz com que o indivíduo fique frustrado todas as vezes que não consegue vencer. Isso provoca uma disputa de quem é melhor. Sobressair-se perante os outros faz a pessoa se sentir poderosa, é uma maneira de se ter o poder sobre a situação. Isso ocorre no trabalho, entre amigos, com os parentes, etc. Sentimos-nos muito atraídos pela disputa, tanto que os esportes, em quase todas as suas modalidades, envolvem a competição. A vitória daqueles pelos quais torcemos compensa a frustração de nossas próprias derrotas. Povo que tem ídolos, e é capaz de ir ao delírio ou desequilíbrio por eles, representa um povo que vive uma realidade com muitas derrotas e fracassos na vida. 54. Cromoterapia. A cor e você. Essa força psíquica para não perder o poder projeta na vitória a satisfação que a pessoa sentiria ao conseguir dominar a própria mente. E uma ilusão. Vivemos tão intensamente esse fato, que passamos a competir até com a vida, tanto que é comum quando acordamos atrasados, dizermos, perdi a hora, quando o dia não foi muito bom, perdi o dia, e em tantas outras situações. Quando usamos o termo ganhei ou perdi, vivemos competindo com a vida. Isso demonstra duas coisas: a falta de fé que foi explanada na cor azul e a certeza de que estamos vivendo sob o domínio da mente. É importante compreendermos duas coisas no tocante à competição. Como tudo e todos fazemos parte integrante da natureza, numa disputa tem sempre um ganhador e um perde. Assim sendo, quando alguém perde, a natureza é quem perde, e por consequência nós perdemos também. Se no lugar da competição adotássemos a colaboração, todos ganharíamos, pois a natureza se fortaleceria e o nível geral seria mais elevado. Na competição,
a perda faz cair a média geral, pois um ganha e vários perdem e a perda é maior que a vitória, enfraquecendo todo. A superioridade não deve ser sobre os outros, mas sobre nós mesmos. O primeiro passo para se colocar ordem interior é não criar desejos em cima de coisas, pois quando a necessidade, a natureza cria os meios de satisfazer-a porque fazemos parte dela. Se estamos aqui para vivenciar determinado tipo de experiência humana, seria ilógico acreditarmos que ela nos abandonaria durante o transcorrer da vida. Quando isso ocorre é porque somos nós quem nos distanciamos dela, querendo fazer tudo sozinhos. Ela, por sua vez, devido ao respeito muito grande que tem por nós, permite que seja assim. Dada a sua infinita bondade. Como nós não pedimos, ela entende que não queremos e não dá. Quem não sabe pedir também não sabe receber. O segundo passo para exercermos o domínio sobre o nosso interior é aprendermos a controlar o poder de impressão e sugestão. A partir desse ponto, a pessoa consegue sugestionar os outros e o ambiente. Quando alguém consegue dominar-se, impressionando-se apenas com as coisas alegres e positivas, passa a contagiar os outros. Quando aumenta de poder sobre si próprio, passa a conferir a essa pessoa o que chamamos de presença de espírito, basta que ela. O que a cor desperta em nós, do vermelho ao violeta / 55. Entre num ambiente para que todos que ali estejam fiquem contagiados com a alegria que ela traz dentro de si. Nesse estágio do poder, a pessoa já se desimpressionou das coisas ruins da vida e, por isso, chegou mais perto do seu eu e dela mesma. O próximo estágio, que é exercer o poder absoluto sobre nós mesmos, é chamado de lucidez. Quando se fala de um ser de luz, essa luz não está relacionada à iluminação, mas sim ao fato de estar lúcido, com total controle de todos os mecanismos interiores. É estar presente por inteiro em qualquer lugar que se esteja. Alguém assim assumiu a postura de comando, acima de todas as informações gravadas na memória. Pela sua superioridade Rior, adquire uma atmosfera de dignidade. Alguém assim não é seduzido nem pelos próprios pensamentos, muito menos pelos dos outros ou pelo meio ambiente. Ao contrário, impõe só com a presença um poder e autoridade que é chamado de carisma. Uma pessoa carismática é aquela que tem poder sobre si, irradiando esse poder, exerce grande influência benéfica sobre os outros. O raio violeta rege a parte superior do cérebro humano, que é responsável pelo comando de todo o corpo, inclusive o chakra coronário é dessa cor. A coroa real simboliza o desenvolvimento do poder e da autoridade. A auréola no coronário dos anjos representa a ascensão espiritual, o que resulta na abertura desse chakra. A cor violeta não só representa, como também induz a elevação. Tanto que Leonardo da Vinci dizia que uma meditação sobre os raios violeta, que atravessavam os vitrais da capela, possibilitava uma maior elevação espiritual. No campo energético, a cor violeta tem a função de transmutar as energias nocivas à nossa volta e no ambiente. Pois, dada a elevação desse raio, ele é capaz de transformar as energias negativas em positivas. Quando vamos fazer uma meditação ou oração, com a finalidade de nos elevarmos espiritualmente, o violeta é a cor mais indicada, pois ela facilita nossa ligação com o cosmo. Como usar as cores para que elas despertem suas características em nós?
Para obtermos a sensação que cada cor transmite, é necessário estabelecer um contato óptico com ela. A partir da visualização. 56. Cromoterapia. A cor e você. Da cor, conseguimos sentir o que ela nos diz. É uma sugestão externa agindo sutilmente em nosso mundo interno. Isso ocorre porque lentamente vamos entrando em ressonância com as cores, adotando uma postura interior adequada à cor. Para obtermos esse contato com as cores, podemos empregá-las na decoração, com o uso de quadros, tapeçaria, tecido, papel ou cartolina nas cores desejadas. Devem ser colocadas numa posição estratégica, para onde olhamos com frequência. Outra maneira de obtermos esse resultado é através do uso da iluminação colorida. Podemos colocar uma lâmpada colorida com o foco direcionado para onde estamos olhando, por exemplo. Quando estamos lendo, direcionamos o foco da luz para o livro. Se estamos escrevendo numa mesa, direcionamos o foco para ela, iluminando o papel de tal forma que ele fique na cor da lâmpada usada. Além do contato óptico com as cores, outra maneira também muito eficaz para usufruirmos de todo o potencial e benefícios delas é através da mente, usando nossa imaginação para visualizarmos o raio colorido. A energia do nosso pensamento junta-se à da cor e o efeito delas será altamente potente. Essa forma de aplicação também é usada para agirmos nos aspectos emocionais e psicológicos. Esse assunto será abordado dentro de cada cor, no capítulo 6. O que a cor desperta em nós? Antes que você tenha a força e o poder sobre o meio ambiente e a matéria, deve ser incapaz da violência e agressividade. Antes que possa sobrepor os obstáculos, é necessário não se desequilibrar quando eles surgem. Antes que se possa pensar positivamente, é necessário não se impressionar com as coisas. O que a cor desperta em nós, do vermelho ao violeta contra barra 57. Antes que possa viver o equilíbrio, é necessário respeitar seus limites. Antes que possa ter fé, faz-se necessário acreditar em você mesmo. Antes que possa ter a consciência desperta, é necessário ser indiferente aos pensamentos torturantes. Antes que tenha o poder, é necessário dominar sua mente. Antes que possa viver na luz, é necessário remover as trevas dos pensamentos. Antes que possa viver na proteção, isolado pelo preto, é necessário estar lúcido. Val Capelli.